Pegue sua Bíblia, por favor. Eu queria que você abrisse comigo no livro do profeta Isaías. Livro do profeta Isaías. Capítulo de número 6. Isaías capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 8. Amém? No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num alto e exaltado trono, e a aba de suas vestes enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um dele tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som de suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: Ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: Veja, isso tocou os teus lábios, por isso a sua culpa foi removida e o seu pecado foi perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: Quem enviarei? Quem há de ir por nós? E eu respondi: Eis-me aqui, envia-me. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai, eu quero pedir a tua bênção sobre essa palavra na nossa vida. Que o Senhor venha abrir o nosso ouvido, que o Senhor venha abrir o nosso coração, para que a gente possa ouvir e compreender, mas também que a gente possa colocar em prática aquilo que o Senhor tem nos dito aqui. Senhor, eu quero pedir que o Senhor venha falar conosco, com cada um dos meus irmãos, com a minha vida, e que nós saiamos daqui mudados para melhor, Senhor. Nós nos humilhamos na tua presença e clamamos: Senhor, faz milagres na nossa vida. Em nome de Jesus, faz milagres na nossa vida, Senhor. Oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Esse é um texto muito conhecido da palavra do Senhor, em que o profeta Isaías, ele está numa situação completamente atípica do seu ministério, e ele vê isso acontecendo de uma forma muito peculiar. Ele vai ao templo, e ele chega ao templo, e ele tem uma visão de Deus. E essa visão muda a sua vida, muda o seu ministério, muda completamente tudo aquilo que ele tinha visto até o dia de hoje. Até aquele dia, até exatamente naquele dia, tudo é mudado. Tanto que você vê que a própria profecia do profeta, aquilo que ele profetizava, aqui dá uma guinada. Porque ele começa a ter uma visão dele mesmo, de Deus, ele começa a ter uma visão diferente do mundo, ele começa a ter uma visão diferente do povo que ele está. Enfim, ele tem uma visão completamente mudada porque Deus se revela a ele. O interessante é que Isaías tem essa visão num momento muito difícil para ele, como homem, como pessoa. Uzias era primo de Isaías. E a Bíblia diz bem claro, no ano em que o rei Uzias morreu, ou seja, no ano em que o rei Uzias, ele passou dessa para melhor. No ano que o rei Uzias, ele
não tinha mais fôlego de vida. Naquele ano, naquele exato ano, em que Isaías estava triste, abatido, se sentindo derrotado, o Senhor apareceu para ele. Uzias era o melhor amigo de Isaías. E não para por aí. Uzias era um rei que temia Deus. Era um servo de Deus. Só que um belo de um dia, ele foi no templo, nesse mesmo templo em que Isaías tem a visão, e ele quis oferecer sacrifícios que não eram para ele oferecer. Ele quis fazer coisas que eram para os sacerdotes fazerem. Mas como ele era rei, ele achava que ele tinha o direito. Que ele era rei dos sacerdotes ali. E que como rei dos sacerdotes, ele podia fazer o que ele bem entendesse. E quando enfim ele vai oferecer um sacrifício para Deus, aparece uma mancha branca na sua testa. E era lepra. E ele ficou leproso e ele morreu de lepra. Porque ele fez algo que não era para ele fazer. Nesse mesmo templo, Deus dá uma visão para Isaías. Irmãos, a minha palavra nessa noite, se você está anotando, o título dessa mensagem é Mudando para Melhor. Mudando para melhor. Eu vi uma vez e eu não perguntei para um homem, ele trazia no peito um broche e estava escrito assim nesse broche: perca peso agora, pergunte-me como. Aí eu olhei para o camarada e ele era mais gordo do que eu. Eu falei, bom, então ele devia ser muito mais gordo para mim ter que perguntar para ele agora como é que ele podia perder peso. E eu não perguntei para ele, porque eu fiquei constrangido. Falei, não, se o cara é mais gordo do que eu não posso perguntar para ele como perder peso. Mas o que eu quero dizer com isso é que o mundo está cheio de fórmulas de autoajuda. Se você procurar, você vai encontrar coisas tipo como perder peso, como construir o seu próprio império, como ser milionário, como ser rico, como construir isso, como construir aquilo, como ler 2.000 palavras por minuto. Coisas que prometem mudar a vida. E que são temas de palestras de recursos humanos que a gente vê por aí. Como conseguir o emprego dos sonhos, por exemplo. E por aí vai. Todos nós, sem exceção, todos nós, desejamos mudar de vida para melhor. Mudar para melhor. Quem não quer mudar para melhor? Todos nós. Em uma área ou outra da nossa vida, se não em todas, nós desejamos mudar para melhor. Agora, como é que a gente vai ter uma visão que pode mudar a nossa vida? E é sobre isso que eu quero falar para você. Como ter uma visão que pode mudar a nossa vida? Essa palavra aqui que a gente leu é um encontro do rei Uzias, que estava triste e abatido, com o Senhor Todo-Poderoso no templo. E essa visão mudou a sua vida. Desse episódio nós podemos aprender algumas coisas importantes para nossas vidas. Então, como é que a gente pode mudar a nossa vida? Primeira coisa, tenha uma visão de Deus. Diga para a pessoa que está ao seu lado assim, tenha uma visão de Deus. Amém? Olha só, ele viu o Senhor assentado num alto e sublime trono. Ele viu. Isaías, ele tem uma visão de Deus. O Senhor está sentado num alto e sublime trono. E o profeta, ele tem, então, uma visão do senhorio de Deus. Ele diz, o Senhor é rei. Eu vi o rei assentado num alto e sublime trono. Eu vi o Deus dos exércitos, o Senhor dos exércitos. Eu vi ele. E o profeta vem, então, com uma visão dele. Nós também temos que ter uma visão de Deus. Muitas vezes é fácil a gente ver Deus como Pai, como Salvador, mas como Senhor das nossas vidas, como Rei das nossas vidas, não é fácil a gente ver Deus dessa forma. Porque se Ele for Senhor e se Ele for Rei, Ele vai querer mandar na nossa vida.
E a gente muitas vezes não está disposto a querer obedecer ao que Deus tem para nos mandar. A gente não está disposto a querer ouvir o que Deus tem para nos fazer. A gente quer as benesses, sim. A gente quer as coisas boas. Queremos ser salvos do inferno, queremos viver uma vida boa, agradável, mas obedecer. Será que essa vida de obediência é para mim mesmo? Será que eu quero obedecer a Deus? Isaías, ele viu a majestade de Deus, ele reconheceu a majestade de Deus. As coisas não seriam mais as mesmas a partir daquela visão, porque a visão que ele tem de Deus transforma a sua vida. A visão que ele tem de Deus transforma o seu ministério. A visão que ele tem de Deus transforma tudo que ele estava tocando a partir daquele momento. Quando nós temos uma visão de Deus, quando nós temos uma visão do senhorio dele, quando nós temos uma visão da glória do Senhor, isso muda a nossa vida, isso transforma o nosso interior. A nossa vida é mudada quando os nossos olhos são abertos. Veja Paulo, o apóstolo Paulo. Ele está indo todo tranquilo para Damasco, ia prender os cristãos. Os meus irmãos e seus irmãos. Ia lá no cavalinho dele, todo tranquilinho. De repente o que acontece? Uma luz brilha em volta. Interessante que não foi só ele que viu a luz. Os outros soldados que estavam juntos, eles também viram a luz. Mas só Paulo ouviu a voz. E o que dizia a voz? Paulo, ou Saulo, por que me persegues? E ele está no chão, caído, e ele diz, quem és tu, Senhor? E Jesus responde, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Paulo estava perseguindo a Jesus? Literalmente não, ele estava perseguindo quem? Os servos de Jesus. Os nossos irmãos. Mas quando alguém levanta a mão contra o ungido do Senhor, ele levanta a mão contra o próprio Senhor. Por isso que Jesus fala, você está me perseguindo. Porque você está perseguindo os meus filhos. Você está perseguindo os teus irmãos. E depois a gente vê que Paulo se converte, aí o processo. Mas ele teve uma visão de Deus. Um belo de um dia, estávamos orando, eu e alguns irmãos. E eu estava no púlpito, no altar. E eu estava de joelhos orando. E então o Senhor não me deu a visão com os olhos abertos. Todas as visões que eu tenho são com os olhos fechados. Talvez porque a visão seja espiritual e não carnal. Não é com os olhos da carne, é com os olhos da fé. E naquele belo dia, a gente estava orando. Então eu estava de joelhos no altar. Perdão, irmãos. Eu estava com os meus olhos fechados e eu vi um anjo muito grande. Pelos meus cálculos, ele devia ter quase 9 metros de altura. E então ele estava com a cabeça abaixo e ele estava com as mãos juntas, segurando uma espada que ia do seu peito até o chão. E as abas das suas vestes, as mangas, elas desceram. E eu vi como que braceletes de ouro nos 2 braços. E aquele anjo, ele tinha o cabelo comprido. Eu não conseguia ver o seu rosto, mas eu via bem a sua espada, eu via bem os braceletes, e eu sabia que era um anjo do Senhor. E quando eu vi aquele anjo, eu vi por detrás dele, na galeria daquela igreja, existiam muitos anjos, como se fosse um coral de anjos. Então o Senhor falou comigo através daquela visão. Ele me mostrou que Ele estava ali, que Ele estava fazendo a obra, que Ele estava construindo várias coisas. O que eu quero dizer para você é que aquela visão, ela trouxe um impacto na minha vida. Ela me impactou de tal forma que aquilo que eu estava procurando, o Senhor me mostrou. Talvez o Senhor te mostre de outra forma. Talvez Ele mostre a sua face para você. Eu não sei. Mas é necessário você ver a Deus. É necessário você enxergar o Senhor.
sem o reconhecimento de Deus como rei, você não deixará que ele faça nada em sua vida. Você precisa reconhecer que além dele ser o seu Salvador, além de reconhecer que ele é o seu Pai, você precisa reconhecer que ele é o seu Rei e o seu Senhor. Que ele é quem manda. E você tem que obedecer. Amém? Segundo lugar, como ter uma visão correta da nossa vida. Como que a gente pode ter a nossa vida transformada? Segunda coisa é tendo uma visão correta de si mesmo. Diga para a pessoa que está ao seu lado assim: tenha uma visão correta de você mesmo. Amém? Olha só o que diz o versículo 5. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Como é curioso a gente ver a reação de Isaías diante da visão que ele estava tendo aqui. Ele não olhou para o Senhor e falou assim: puxa, que legal, nunca vi isso. Olha que 10, eu vou sair correndo contar o que eu vi. Porque é maravilhoso, você concorda comigo? Tremendo. Gente, o portão, as portas do templo tremeram. E as portas do templo eram muito grandes. E elas tremeram, as bases da porta tremeram, como se fosse um terremoto. Deve ter sido uma coisa maravilhosa. O templo ficou cheio de fumaça. Talvez Isaías estivesse ali aquele gelo seco ali, vendo aquela situação, falou: meu Deus, parece um show. Olha, tem anjo voando nesse lugar, em cima do povo, em cima do altar. Tem anjo voando para tudo quanto é lado aqui. Talvez fosse a nossa reação: puxa, eu nunca vi um negócio desse. Quando eu vi o anjo que eu contei para você, eu fiquei maravilhado. Eu falei: Deus, que coisa linda, que coisa tremenda. O Senhor queria me falar outra coisa por trás daquilo. Ele me mostrou, como ele mostrou para Isaías aqui, a pequenez da nossa vida diante das coisas espirituais. Como a gente é pequeno. Interessante que a gente se acha bom. Mas como nós somos pequenos? Como nós somos pequenos? Gente, você já imaginou ele vendo essa situação aqui? Se um anjo que eu vi, eu já fiquei desse jeito, achando que eu era pequeno, imagina se eu tivesse visto o que Isaías viu. Só as abas das vestes do Senhor já enchiam o templo. Só as abas das vestes. Ele viu o trono. Ele viu o Senhor assentado no alto e sublime trono. Ele viu os serafins voando por cima dele. Ele viu os serafins dizendo, e a voz dos serafins tremia o templo. Deve ter sido algo espetacular. Talvez nem o melhor cineasta de Hollywood conseguisse expressar em filme isso aqui que Isaías viu. Agora, diante disso, o que Isaías fala? Ele não fala assim: ai, que legal. Ele fala assim: ai de mim. Ai de mim. Ai de mim, eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram Deus dos exércitos. Ele se considera tremendamente impuro para estar diante de Deus. Ele diz o seguinte: eu vou morrer. Ou talvez, como alguns de nós pensassem: já estou passando para a glória. Já estou vendo a glória, já estou entrando no céu. Mas foi isso que veio na mente dele: eu vou morrer. E ele diz algo interessante, que reconhece a sua própria culpa. Ele diz: eu sou um homem de lábios impuros. Eu sou um pecador. E vivo no meio de um povo pecador. Ele não joga só a culpa nos outros. Ele não faz como Elias fez. O que Elias fez quando ele está fugindo? Lá em 1 Reis capítulo 19. Ele diz o que para o Senhor? Deus pergunta para ele: o que faz aqui, Elias? Senhor, eu tenho sido extremamente zeloso pelo Senhor. Eu não sou como aquele povo. Eu sou diferente deles.
Aquele povo se perverteu, aquele povo se corrompeu, mas eu sou diferente. Não, Isaías faz diferente de Elias. O que ele fala? Ele fala, eu sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Eu vou morrer. A nossa atitude deve ser a de confissão, como a de Isaías. Esse deve ser o sentimento da nossa vida. Se a gente quer que o Senhor mude as nossas vidas, nós temos que reconhecer o nosso pecado e esperar a redenção que só pode vir de Deus. Não adianta jogar a culpa nos outros. Não adianta dizer que eu sou assim porque meu pai me criou assim, porque minha mãe me fez assim, porque eu nasci assim e vou morrer assim. Para com essa síndrome de Gabriela. Que eu nasci assim e vou morrer assim. Não. Deus pode mudar. Deus pode transformar. Deus pode restaurar. Deus pode fazer de novo. Você não tem que ser como o mundo diz que você é. Você pode ser diferente de acordo com o que a Bíblia diz que você é. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. E a Bíblia diz que eu sou filho de Deus, salvo e resgatado pelo sangue do Cordeiro. Se eu sou isso, então, se a Bíblia diz que eu sou isso, então eu sou isso. Eu sou um filho de Deus. Tenha uma visão correta de você mesmo. Terceiro lugar, como você pode ter uma visão que pode mudar a sua vida? Tendo uma visão do poder curativo de Deus. Diga para a pessoa que está ao seu lado assim, tenha uma visão do poder curativo de Deus. Amém? Deus cura. O que a Bíblia diz, versículo 6, versículo 7? Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que tinha tirado do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse, veja, isso tocou os teus lábios, por isso a tua culpa será removida e o teu pecado será perdoado. Quando Isaías reconhece o pecado dos lábios, o que a Bíblia diz? Que um serafim pega uma brasa viva do altar e toca na boca do profeta e diz que aquilo tinha purificado seu pecado. Olha que mensagem. Eu sou um homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de lábios impuros. Ele reconhece o pecado, imediatamente um serafim traz uma brasa, toca a sua boca, ele é purificado. Agora, não para por aí. Ele é chamado para usar essa mesma boca para proclamar a salvação para o povo em que ele estava no meio. Eu sou um homem de lábios impuros. Vivo no meio de um povo de lábios impuros. O Senhor me limpa, me purifica, para que eu vá e pregue a sua mensagem. Que descoberta do profeta. Que descoberta dele. Ele tem uma visão do poder curativo de Deus. Deus cura a sua vida. Deus cura o seu pecado. Acontece uma cura de uma doença espiritual de Isaías. Deus atinge o pecado com a sua graça, com o seu poder curador. E Ele pode e quer fazer isso comigo e com você. E eu queria que você respondesse para você mesmo no seu coração. Onde é que a brasa viva do altar do Senhor tem que tocar você? Em Isaías foi nos lábios dele. Talvez seja no seu coração. Talvez seja alguma área da sua vida em que você não consegue deixar o pecado. Qual é o maior impedimento na sua vida para que Deus possa transformá-lo? O que é que está impedindo Deus de transformar você? Veja bem, quando você tem uma visão de Deus, quando você tem uma visão correta de si mesmo, Deus ele vem e te toca. Um depende do outro. A visão do poder curativo de Deus só pode vir quando eu tenho uma visão correta de mim mesmo. Quando eu reconheço que eu não sou nada e que Deus é tudo na minha vida.
que eu reconheço que sem Deus eu não posso fazer nada. E que reconheço, como Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Quando eu reconheço que eu sou fraco, falho e pecador. Quando eu reconheço que eu preciso dele mais que tudo na minha vida. Aí então a brasa vem e toca onde é que precisa ser transformada. Nós só saberemos da última coisa que é preciso para ter uma visão, para mudar a nossa vida, quando a gente realmente ser curado pelo Senhor. Que áreas da sua vida precisam ser tocadas por Deus? O que o Senhor tem que fazer? O que o Senhor tem que fazer? Em quarto e último lugar, você pode ter uma visão que mudará a sua vida, tendo uma visão dos propósitos de Deus para você. Diga para a pessoa que está ao seu lado assim: tenha uma visão dos propósitos de Deus para a sua vida. Amém? Para que serve esse objeto que eu tenho na minha mão? Para falar com as pessoas. É um celular. Bom, hoje o celular serve para um monte de coisa, né? Mas principalmente para falar com as pessoas. Certo? Eu sei para que serve isso aqui. Eu sei exatamente para que serve. Eu sei também para que serve essa chave que está no meu bolso. Eu sei para que serve esse chaveirinho aqui. Eu sei exatamente qual é o propósito dele. E eu tenho certeza que você sabe um monte de coisa na sua casa que tem um monte de propósito. Você sabe que o relógio tem um propósito e assim por diante. A gente sabe que tudo que a gente compra nessa vida tem um propósito definido. Tem algumas coisas que a gente compra, que a gente enfia na gaveta e depois a gente pergunta: para que eu comprei isso, né? Bom, mas isso aí é outra história. Mas as coisas que a gente tem, nós sabemos para que servem. Agora, eu vou fazer uma pergunta para você. E eu queria que você prestasse bastante atenção. Você sabe para que você serve? Aí, pergunta para a pessoa do seu lado assim: você sabe para que você serve? Ai, bem, né? Eu sei. Ou eu não sei. Você sabia que a maioria das pessoas não sabem por que elas estão nesse planeta aqui? Elas não sabem para que elas estão aqui. Você sabe qual é o propósito máximo da nossa vida? Sabe para que a gente serve lá no final das contas? De tudo. Para adorar a Deus. A sua vida é uma adoração a Deus. Esse é o propósito máximo da sua vida. E tudo que a gente faz deve se resumir na adoração a Deus. O apóstolo Paulo vai dizer: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Se você não tiver uma visão correta da sua vida, dos propósitos de Deus para você, eu quero te dizer categoricamente que você vai viver frustrado até que o Senhor te leve dessa terra aqui. Mas quer dizer assim: mas pastor, eu não vou para o céu? Não, tem nada a ver com salvação, meu irmão. Salvação é você abrir a tua boca, confessar que Jesus é Senhor e crer no teu coração. Pronto, você é salvo, teu nome está escrito no livro da vida. Agora, eu saber para que eu estou aqui é diferente. Para que Deus me chamou para estar aqui? Por que eu estou servindo a Deus nessa igreja? Por que eu estou aqui nessa terra? O que eu estou fazendo nesse lugar? Para que o Senhor me colocou aqui? É diferente. Salvação é uma outra categoria do negócio. Você é salvo, ponto final. Se você confessar com a sua boca e crer no seu coração. Romanos capítulo 10. E ponto. Agora, para que eu estou aqui? É algo diferente. Isaías era um profeta de Deus. Ele era a boca de Deus. Ele falava. E as pessoas paravam para ouvir. Lá vem o profeta falar. Ele era um homem de Deus. Ele era salvo, vamos colocar assim, nos dias de hoje.
Só que ele não sabia para que ele estava servindo. Veja bem que ele já era profeta. Mas chegou um dado momento da vida dele que ele precisava de uma guinada. E no meio daquela visão, Isaías se candidata. Ele se candidata a ser o que Deus queria que ele fosse. Ele ouve uma voz dizendo: quem enviarei? Quem há de ir por nós? E ele pula na frente de qualquer anjo que está ali, e ele fala: estou aqui, me envia. Eu quero ir, eu estou disposto, conta comigo, Senhor. E ele consegue enxergar que Deus queria algo mais dele. E que Deus quer algo mais de você. Gente, é bom a gente vir no culto, é bom a gente adorar o Senhor, é bom a gente estar aqui, é bom a gente glorificar, é bom a gente levantar a mão, é bom demais a gente ver os irmãos. É muito gostoso, só que isso não é o propósito final da nossa vida. Quando nós vemos na casa do Senhor, quando a gente se junta aqui, nós estamos celebrando ao Deus que nos salvou, que nos tirou do império das trevas, que nos trouxe para o seu reino, que marcou o nosso nome no livro da vida, mas que tem nos dado uma missão e um propósito. E o nosso propósito não é só ficar aqui dentro. Tenho certeza que você tem sal lá na sua casa. E aonde que ele fica, o sal? Dentro da onde? Dentro do saleiro. Pensei que você tinha sal jogado pela casa inteira. Não vai adiantar nada, tá? Só quero te avisar isso. Se você acha que jogar sal para os cantos da casa vai espantar alguma coisa, pode espantar as baratas. Mas nada mais do que isso. Então, você tem sal dentro do... Se o sal continuar dentro do saleiro, ele vai servir para alguma coisa? Não. Quando que ele serve? Quando você tira ele do saleiro e põe na comida, não é verdade? Aí você tem uma comida saborosa, porque você usou o sal. Aqui nós estamos num imenso saleiro. O Senhor Jesus diz que nós somos sal da terra. Certo? Então, um monte de salzinho aqui. Certo? Se a gente continuar aqui, vai fazer alguma diferença para o mundo lá fora? Nenhuma. Nenhuma, absolutamente nenhuma. Quando é que a gente faz diferença no mundo que a gente vive? Quando a gente sai do saleiro. E olha que coisa interessante. O sal serve para conservar. O sal serve para dar sabor. Certo? Então a gente conserva as coisas boas, os bons costumes. A gente dá sabor para a vida sem graça. Porque uma vida sem Jesus é uma vida sem graça, sem sabor. E a gente também, o que o sal serve? Quando você põe muito sal na comida, o que ele serve? Ele dá o quê? Sede. O sal serve para dar sede também. Então a gente pega e a gente dá sede no povo. E o povo quer conhecer esse Deus que a gente serve. Se o sal ficar dentro do saleiro, é tão interessante que Isaías, ele parecia que estava fugindo do Senhor. E ele chega nesse momento aqui de tristeza da sua vida e ele tem um impacto com Deus. Talvez você esteja fugindo de Deus há muito tempo. E Deus finalmente consegue te catar hoje. E ele diz para você: pare de fugir. As vontades e os planos de Deus para você são maiores do que os seus próprios planos. E você precisa acreditar nisso. Você precisa crer nisso. Assim sendo, a visão de Deus vai transformar a sua vida. Por isso eu queria que você se entregasse a Ele hoje. Colocasse a sua vida no altar dele. E viver nos moldes e nos propósitos que Ele estabeleceu para você. Não são nos seus propósitos, não são nas suas ideias, mas é nos propósitos e nas ideias dele. A palavra do Senhor diz: eu sei a que pensamentos que tenho a vosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Muitas vezes a gente pensa que servir a Deus, eu vou parar de viver.
Eu não vou mais poder ir em certos lugares, eu não vou mais poder ir aqui ou lá. Irmão, você não vai encontrar isso na Bíblia. Quando você começar a viver para Deus, de fato, você vai começar a viver. De fato. Existem certas coisas que Deus proíbe? Sim. Proíbe a gente de adulterar, a gente de falar mentira, a gente de pecar, de falar mal, de matar, de roubar. Essas coisas que qualquer lei do país proíbe. De qualquer país. Mas em nenhum momento você encontra Deus dizendo, você não vai em determinado lugar, você não vai aqui, você não vai lá. Porque quem vai orientar você é o Espírito Santo de Deus. Quem vai falar onde você deve colocar o seu pé ou não. Ele que vai te dar paz e vai dizer assim, filho meu, aqui não é lugar para você. Você pode estar num churrasco com seus melhores amigos. Tem nada de mal. Você vai ligar para mim, pastor, eu posso ir num churrasco com seus amigos? Eu vou falar assim, meu irmão, você que sabe, a vida é sua. É você que vai lá. E aí você vai e põe o pé lá. E para você não tem nada demais. E para Deus também não tem nada demais. Mas aí você começa a perceber algumas atitudes daqueles seus amigos ou das suas amigas. E você vê que aquela atitude vai contra a palavra do Senhor. Então, o Espírito Santo começa a incomodar você. Aqui não é o teu lugar. Não sou eu que vou dizer para você se onde você deve ir, onde você não deve ir. É o Espírito Santo que diz. É o Espírito Santo que te incomoda. Não sou eu que vai dizer para você o que você deve colocar na sua boca ou não. Não sou eu que vai dizer para você o que você deve assistir na televisão ou não. Quem vai dizer para você é o Espírito Santo. Porque eu posso proibir um monte de coisa aqui. Dizer para você, não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo outro. E você vai sair daqui dizendo assim, o pastor é um babaca. E você vai chegar na sua casa e vai fazer tudo o contrário do que eu lhe disse para não fazer. Só de raiva, porque o pastor disse que não era para mim fazer, eu vou fazer. Só de pirraça eu vou fazer. Ele falou que não era para mim assistir esse filme, eu vou assistir. Ele falou que não era para mim ver novela, eu vou fazer. Só de raiva. E aí, você não vai dar liberdade para o Espírito Santo falar com você. Então, a minha oração é que o Espírito Santo te guie. O Espírito Santo te mostre. Porque quem convence, quem exorta, quem fala, quem que é? É o Espírito Santo. E a doce voz do Espírito Santo, a gente não consegue resistir. O Espírito Santo fala no nosso coração, fala assim, filho meu, não é esse o caminho que eu tenho para você. Filho meu, olha o meu caminho, anda por ele. Anda por ele. O que Deus tem para você é muito maior do que você pode pensar ou imaginar. Talvez o que Deus tenha para você é com que você seja um instrumento para salvar outras vidas, para restaurar outras pessoas. E você tem que entender que você foi chamado para isso. Esse é o propósito de Deus para você. Deus te chamou. Deus está dizendo, meu filho, vem. Vem para mim. Eu tenho certeza que Deus vai abrir os seus olhos hoje. Para que você tenha uma visão dele, para que você tenha uma visão correta de você mesmo, para que você veja o poder dele vindo sobre você e para que você enxergue os propósitos dele para a sua vida, que são muito maiores do que você mesmo. Amém? Eu queria orar nesse instante, queria que você fechasse os teus olhos. Aí onde você está, feche os teus olhos. Começa a falar com Deus nesse instante. Peça para Deus começar a tocar os teus olhos e abrir os teus olhos de verdade, para que você enxergue quem você é em Cristo, o que Deus fez por você, o sacrifício lá naquela cruz, para que hoje você tivesse vida, para que você tivesse um propósito para viver nessa terra aqui. Se
Se essa mensagem serviu para você em alguma área da sua vida, seja para você ter uma visão de Deus, seja para você ter uma visão correta de você mesmo, seja para você ter uma visão do poder curativo do Senhor, ou seja para você ter uma visão dos propósitos de Deus para a sua vida, eu queria que você ficasse em pé no seu lugar. Nós vamos orar agora, em nome de Jesus, e Deus vai começar a mudar a nossa visão, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se você puder, somente se você puder, coloque a mão sobre os seus olhos, seja a mão direita ou a mão esquerda, tanto faz. Eu queria que você fizesse essa oração comigo assim: Senhor Jesus, nessa noite eu te peço que, como Isaías viu o Senhor, eu também possa ver o Senhor, que eu possa ver o poder curador do Senhor na minha vida, que eu possa ver quem eu sou de verdade, e que eu possa ver, Senhor, os teus propósitos na minha vida. Em nome de Jesus, eu te consagro não só os meus olhos, mas a minha vida. Eu te consagro o meu coração e te digo, Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim, em teu nome, Senhor. Amém. Senhor, eu quero orar pelo teu povo. Eu quero pedir nessa noite, Deus, que o Senhor venha com o teu processo de restauração, de edificação, de transformação em cada coração aqui, em nome de Jesus. Vem mudar a nossa visão a respeito do Senhor, a respeito de nós mesmos. Vem mudar a nossa visão, Senhor, a respeito dos teus propósitos para a nossa vida. Nós queremos ser aquilo que o Senhor nos chamou para sermos, ó Pai, em nome de Jesus. Nós queremos fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazermos, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nos abençoa. Abençoa a tua igreja. Faz a gente próspero e abençoado pelo Senhor, em nome de Jesus. Que a gente possa ver os teus milagres acontecendo na nossa vida. Que a glória do Senhor invada não só a nossa casa, mas o nosso lar. Que a glória do Senhor invada, Senhor, as pessoas que estão perto de nós. Em nome de Jesus. Senhor, e nós te adoramos por isso. Nós te glorificamos. Nós te exaltamos. E nós te oramos nessa hora. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Fica de pé ainda, a pastora Célia vai dar a bênção. Estendam as mãos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti ele levante o rosto e te dê a paz, hoje e para todo sempre. Amém. Pode dar um abraço um no outro aí, desejar uma semana hiper ultra abençoada. Em nome de Jesus.